meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 42, que nos diz: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Bom, meus amados, nós estudamos os últimos versos, os versos em que o apóstolo Paulo traz o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho em uma sinagoga em Chipre. E essa pregação se estendeu aqui em Atos capítulo 13 por 26 versos e fizemos os vídeos tratando e elaborando verso por verso. Então esses 26 versos nós tratamos. Então foi uma pregação do apóstolo Paulo relativamente longa, para levar a mensagem do Evangelho, passando desde as promessas de Deus no Antigo Testamento, em que Deus anunciava que enviaria o Salvador ao mundo. Então, ele narra a vida de Jesus e que ele cumpriu a promessa que Deus havia feito. Ele anuncia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o qual foi testemunhado, foi um ato que foi evidenciado a muitas pessoas, e que então ele anunciava o perdão de pecados ao mundo pela morte de Cristo na cruz e a sua vitória sobre a morte, que concede perdão e concede vida eterna. Então o apóstolo Paulo faz esse anúncio, conclui esse anúncio dizendo que esse é um anúncio sério, que não é algo, um detalhe, uma coisa a mais em relação ao Antigo Testamento. Não, essa é uma mudança radical e estrutural e fundamental na vida do ser humano e na sua vida com Deus, na sua perspectiva diante da realidade do mundo. E esse perdão que limpa, que cura, que transforma, e a vida de Cristo é algo que precisa ser recebido para transformar o ser humano, para fazê-lo melhor, para edificá-lo, para trazer a ele paz, segurança, amor de Deus, plenitude, vida com Deus. Tudo isso o apóstolo Paulo anuncia e diz: olha, não rejeitem, porque já foi morto por vocês, né, por vocês religiosos, eu não quero nem que colocar os judeus, ou os romanos, ou os pecadores, não, porque a gente sabe que todos participaram, todas as raças, todos religiosos, pecadores, mas a religião em especial, não pode se esquecer disso, porque o ser humano, ele pecou. Faz parte da vida humana o seu defeito, a sua falha, e isso precisa ser reconhecido, confessado e, portanto, andar em humildade diante de Deus, recebendo e buscando. O apóstolo Paulo diz: olha, não rejeitem, porque se rejeitam a salvação que o salvaria, o que acontece? Ora, se a pessoa está se perdendo e rejeita justamente o que salvaria, ela acaba se perdendo. Então esse é o anúncio do apóstolo Paulo, anunciado aqui por 26 versos, os quais estudamos. E aqui vemos a reação do povo ali a esse anúncio. Eles dizem: olha, por favor, continue elaborando, continue nos informando sobre isso, nos traga novamente essa mensagem, repita no próximo sábado, que era o costume dos judeus. Atualmente os cristãos preferem se reunir aos domingos, porque foi quando houve o dia da ressurreição de Jesus. Então o que podemos captar aqui, queridos? Não quero que julgar o coração dessas pessoas nesse primeiro instante, nós vamos ver no decorrer dos próximos versos, as reações que se virão a seguir. Talvez eles tenham, um grupo tenha endurecido o coração, falar: não, isso aí me parece estranho, não aceito. Outros falam: não, então, para mim também é estranho, mas vamos ouvir um pouco mais. Outros talvez estavam sedentos. Poxa, eu quero ouvir mais, essa mensagem realmente aqueceu meu coração, me trouxe paz, me trouxe algumas informações interessantes a respeito de Deus. Então, claro, num grupo multiforme de pessoas, alguns recebem mais, outros recebem menos, outros não recebem, outros recebem totalmente. Agora, o ponto aqui é: traga essa mensagem novamente no próximo sábado. Fale novamente a respeito dessas coisas. E a gente precisa ter, queridos, no nosso coração esse desejo de ouvirmos a Deus
Não apenas quando é conveniente, ou quando, estou desesperado, eu quero ouvir uma palavra de Deus. Não. Nós temos que estar ouvindo a Deus continuamente, porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de Deus só quando, estou triste, agora eu preciso de Deus. Não. Você precisava de Deus antes, para evitar que você caísse talvez naquela tristeza. Ou para te dar forças para enfrentar aquela tristeza. Então a gente precisa ouvir novamente a respeito dessas coisas continuamente para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso coração, nos prover de valores, de princípios, renovar a nossa mente em Deus o tempo todo. É o que Jesus disse em relação à Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se das minhas palavras, lembrem-se do que eu fiz. É isso que vai evitar que o nosso coração endureça. Porque o nosso coração nesse ambiente, nesse mundo hostil, queridos, está sempre tendendo a endurecer. Endurecer, endurecer. Aí ele ouve a palavra, ele brota de novo um pouco mais. Aí começa a endurecer, endurecer. Ouve a palavra, ele se internece novamente. Então é aquela folha, aquela flor, que se não for regada, ela seca. Esse é o nosso coração, se não for regado com a palavra de Deus, se não ouvir a respeito dessas coisas novamente, na próxima reunião, a gente começa a secar, a gente começa a esfriar, a gente começa a vir de novo aquele vazio, a gente começa a perder o sentido da vida, começa a se distanciar de Deus, começa a se distanciar das pessoas, começa a endurecer as nossas emoções e nos tornarmos pessoas mais taciturnas, mais duras, mais amargas. O que evita isso? A palavra de Deus. É Deus falando conosco, que não, de novo, não pode ser tratada apenas como uma pílula mágica para ser tomada de vez em quando em uma situação emergencial. Não. A situação emergencial é todos os dias. Nós precisamos de Deus para evitar as situações emergenciais, para estarmos sempre bem alimentados. A gente não fica, né, sem alimento sólido, sem comida. Imagine, não, eu só vou comer quando estiver quase morrendo de fome. Então eu passo uma semana inteira sem comer nada, agora estou quase morrendo de inanição, aí eu vou comer um bom prato de arroz e feijão. Não é assim, a gente está sempre se alimentando o tempo todo. Para o nosso corpo físico isso é essencial, quanto mais para a nossa alma e o nosso espírito. E a nossa ética, a nossa moralidade, os nossos valores, nós precisamos estar sempre relembrados. Porque senão, queridos, a gente se deforma. A gente se corrompe, porque nesse mundo, além dessa hostilidade, desse ambiente de sofrimento, são muitas tentações que buscam nos atrair, buscam nos seduzir, buscam nos destruir. E como diz o próprio apóstolo Paulo, quem está de pé, olhe que não caia. Porque é muita arrogância pensar que não, eu não vou me corromper. Meu irmão, pessoas muito melhores do que eu e você se corromperam. Por que isso ocorreu? Talvez porque em algum momento deram alguma brecha, deixaram de se alimentar da palavra. Então, se esses maiores que nós caíram, meu Deus, quanta humildade, quanto cuidado nós devemos ter. E com muita humildade pedir, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, fala comigo. Sempre me conduz a não cair no mal. Conduz o meu coração a sempre ter bons pensamentos. Edifica-me, Senhor, me protege. E Deus vai falar o que para você? Tudo bem, eu faço isso. Mas venha ouvir novamente o que eu tenho a dizer. Porque muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar quando a gente tem uma questão. Mas Deus tem mil outras coisas para falar para nós, que às vezes a gente nem está pensando sobre isso, mas Ele quer falar. E muitas vezes quando a gente quer ouvir a Ele, é a respeito de algo, de um interesse pessoal, mas Ele tem outras vontades para falar conosco. Quando você vai numa igreja e pensa, poxa, eu não era muito bem isso que eu queria ouvir. Mas talvez fosse o que Deus queria falar. Então, muitas vezes a gente quer colocar para Deus, olha, Deus, quero que você fale sobre esse tema. E Deus fala, não é isso que você está precisando. Ou não é isso que você vai precisar daqui uma semana ou um mês, eu preciso te preparar. E Deus começa a falar, começa a te preparar. Então tenha toda humildade quando você for à igreja e o tema não for muito bem o que você queria, o que você esperava, meu irmão, é palavra de Deus? Se não for palavra de Deus, tudo bem. Aí você está completamente certo de se sentir incomodado e desgostoso. Agora, se for palavra de Deus, você não acha que não é necessário para você? Claro que é.
A gente precisa entender que Deus que quer, que quem vai falar, se é Deus que vai falar, é Ele que tem que dizer o que tem que ser dito. Nós não podemos pautar a Deus. Ó, Deus, quer que você faça sobre isso aqui. Se não for sobre isso, não me interessa. Deus assim, ué, você não quer ouvir o que eu tenho para dizer? Deixe Deus falar, queridos. Ele sabe o que você necessita. Se for palavra de Deus, receba, aprenda e queira aprender novamente na próxima semana, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque, isso eu já sei, essa história eu já conheço, mas isso precisa ser realimentado, reavivado na nossa mente, senão a gente começa a esquecer ou se distanciar. Você lembra, mas não sabe aplicar na vida, não a relembra na hora de uma decisão, na hora de uma emoção, na hora de uma vivência. Se reforce na palavra de Deus, porque isso vai te trazer segurança, força e capacidade para enfrentar, para evitar problemas, para ser principalmente uma pessoa melhor. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.